Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty S.A., referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Rafael Horn, CEO, e Miguel Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cyrela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025, passo a palavra para o Rafael Horn, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos. Iniciamos o ano de 2025 em meio a um ambiente global de incertezas. Os desdobramentos geopolíticos recentes adicionaram volatilidade ao cenário econômico internacional. No Brasil, o ambiente permanece desafiador, com taxa de juros em patamar elevado e restritivo, exigindo maior prudência e seletividade por parte dos agentes econômicos. Inserida nesse contexto, a Cyrela apresentou desempenho positivo no primeiro trimestre, com evolução nas principais métricas operacionais em relação ao mesmo período de 2024. Lançamos 18 empreendimentos no trimestre, com VGV 3,4 bilhões, representando um crescimento de 183% em relação ao primeiro trimestre de 2024. As vendas totalizaram 2,1 bilhões, aumento de 34% no primeiro trimestre de 2024. A velocidade de vendas se manteve em patamar saudável, de 52%, ratificando a boa aceitação dos clientes pelos produtos da Cyrela. No campo financeiro, registramos neste trimestre receita líquida de 2 bilhões, margem bruta de 32,5% e lucro líquido de 328 milhões, sendo que todas as métricas e indicadores apresentaram um crescimento em relação ao mesmo período de 2024. O ROI dos últimos 12 meses foi de 20,9%, refletindo a continuidade da trajetória de crescimento com rentabilidade e geração de valor para nossos acionistas. Mesmo com o aumento do tamanho das operações, a companhia obteve geração de caixa positiva de 71 milhões, reduzindo seu índice de endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido para 9,3%. Dessa forma, a Cyrela ratifica a solidez de sua estrutura de capital e reforça seu compromisso com a manutenção desse índice em níveis saudáveis. Seguimos acompanhando atentamente a evolução do cenário. A Cyrela seguirá comprometida com a jornada do cliente, desenvolvendo empreendimentos que ofereçam experiências únicas e de alto valor para o nosso público. Agradecemos profundamente o relacionamento construído por nossos clientes, acionistas e parceiros, que tornam possível nossa trajetória de resultados sustentáveis. Agora, vamos comentar nosso resultado operacional. Obrigado, Rafa. Bom dia a todo mundo. Nesse primeiro slide, a gente fala um pouco sobre os lançamentos. Trimestre, nós tivemos 18 lançamentos. O VGV no percentual Cyrela e sem permuta foi de 3,4 bi, o que é um crescimento de 183% em relação ao primeiro TRI de 24, uma queda de 31% em relação ao quarto TRI de 24. No slide 5, a gente dá destaque para o projeto Coupé Tower, lançado no Rio de Janeiro, com grande sucesso nesse primeiro trimestre. Bom, falando de vendas agora no slide 6, as vendas do trimestre no percentual Cyrela e também excluindo permutas foram de 2,1 bi, é um crescimento de 34% na comparação com o primeiro TRI de 2024 e uma queda de 40% em relação ao quarto TRI de 2024.
Falando agora de velocidade de vendas, o nosso VSO dos últimos 12 meses foi de 52,6%. A gente vê também no gráfico à direita a evolução das vendas por safra de lançamentos e vemos que os lançamentos do primeiro TRI foram 33% vendidos nesse primeiro TRI de lançamento. Bom, no slide 8 a gente fala de estoques. O estoque a valor de mercado no percentual Cyrela foi de 9,3 bi e olhando no gráfico abaixo, a gente vê a composição do nosso estoque na visão 100%. Ele finalizou o ano passado em 10,5 bi e subiu 18% para 12,4 bi no final do primeiro TRI desse ano. Falando agora do estoque pronto, o estoque pronto no final do período foi de 1,5 bi, 1,3 bi no percentual Cyrela, teve um crescimento na visão 100% de 2%, de 1 bi 515 para 1 bi 540 aproximadamente no final do trimestre. Falando agora das entregas, nesse trimestre nós entregamos 6 projetos, o VGV total de entrega foi de 700 milhões de reais, muito semelhante ao primeiro TRI de 2024 e uma queda grande em relação ao quarto TRI de 24, onde a gente entregue 2,3 bi, então uma redução de 70% aqui na comparação. Bom, agora entramos nos resultados financeiros, começando falando de receita, lucro bruto e margem bruta. A nossa receita no trimestre foi 1,9 bi, é um crescimento de 24% na comparação com a receita do primeiro TRI de 24 e uma queda de 22% na comparação com a receita do quarto TRI de 24. O lucro bruto foi de 634 milhões, com uma margem bruta de 32,5%, que é 1,1 pontos percentuais acima da margem do TRI 24 e 60 bips, 0,6 pontos percentuais acima da margem do quarto TRI de 24. Falando agora de lucro líquido de rentabilidade, o lucro líquido do trimestre foi 328 milhões, é um crescimento de 23% na comparação com o primeiro TRI de 24 e uma queda de 34% na comparação com o quarto TRI de 24. Já o nosso ROI, o nosso Return on Equity, que é medido considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo PL médio desse período, foi de 20,9%, que é igual ao que a gente tinha divulgado no quarto TRI de 2024. Falando agora de liquidez e endividamento, no slide 14, a nossa alavancagem, que é medida pela dívida líquida dividida pelo nosso patrimônio líquido, foi de 9,3% no período, e isso representa 5,9 bi de dívida bruta com uma posição de caixa de 5 bi. Então, endividamento líquido de 917 milhões de reais. Vale destacar que da nossa dívida, 86% dela é de longo prazo, acima de 12 meses. Falando agora da geração de caixa, a gente teve uma geração de caixa positiva no trimestre de 71 milhões de reais. Ela se compara com 130 milhões de reais no primeiro TRI de 24 e com 61 milhões de reais no quarto TRI de 24. Com isso, a gente encerra aqui a apresentação dos slides e agora vamos para as perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam comentar um pouco como é que está sendo a performance de vendas agora no segundo TRI, né? O primeiro TRI, vocês tiveram lançamentos e vendas aí bem fortes. Queria entender um pouco se, enfim, estão vendo algum tipo de desaceleração de vendas ou se vocês continuam indo bem, tanto em estoque quanto em lançamento nesses 2 meses aí do segundo TRI. E a minha segunda pergunta é quase que um follow-up disso, como é que vocês estão de expectativa de lançamentos para 2025, né? Quando vocês olham aí, talvez tanto a companhia quanto concorrentes, o pipeline que vocês têm, se ainda é vamos dizer, uma expectativa de crescer lançamentos em relação a 2024, ou se de alguma maneira vocês estão começando a rever isso, sendo um pouco mais cautelosos ou não, enfim.
entender um pouco a expectativa de lançamentos para o ano. Obrigado, bom dia. Fala, Cambá, tudo bem? O Rafa falando. Júnior, isso aqui é futurologia, tá? Mas eu acho, ou seja, eu acho que nós vamos lançar toda a nossa grade para esse ano, e isso significa um crescimento em relação ao ano passado. Eu acho que o nosso cenário base é esse. Eu acho que nós vamos seguir esse cronograma aí, e tudo indica que as condições são boas para isso. Ou seja, o mercado é sempre difícil, o mercado é sempre duro, o juros está alto, etc e tal, mas na verdade, com o mercado mais duro, a gente gosta de operar, às vezes é até mais fácil, né? Às vezes é um contexto mais desafiador, um Cyrela às vezes é mais reconhecido, um Cyrela, a qualidade que a gente tem no cliente, nossa força de vendas, então o mercado é até mais difícil, acho que a gente consegue se destacar mais. Então, eu diria que o cenário base é que nós vamos lançar o que a gente previa, tá? Isso que eu acredito. Obviamente, a gente pode mudar de ideia, e se mudar, a gente muda de ideia, e corta lançamento, mas eu não acho, tá, que isso que vai acontecer. O segundo trimestre está indo bem. Não vamos aqui entrar no micro de um lançamento ou outro, mas no macro, eu acho de novo. Eu acho que as condições são compatíveis com o nosso pipeline de lançamentos do ano, e eu sigo moderadamente animado aí para fazer isso acontecer, né? Se eu te falar que eu tenho 1000% de certeza que isso vai acontecer, eu estou te mentindo, mas esse é meu cenário base, o cenário base da empresa, e eu acredito com uma boa razoabilidade que isso vai acontecer, tá? Mas, de novo, a gente é bastante flexível, nós não temos guidance para nada, a companhia é companhia de donos, né? Todo mundo aqui, os acionistas, e nós somos dono da companhia, o que for melhor para a companhia, nós vamos fazer, e se a gente achar melhor se achar que é para cortar, a gente corta, mas eu não acho que esse é o cenário, tá? Perfeito, Rafa, ficou claríssimo. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Oi, Rafa, Miguel, obrigado pelo call. Duas perguntas também. A primeira é sobre os terrenos que vocês têm comprado do Grupo Safra, né? A gente sabe que não tem nenhum tipo de exclusividade, mas já são talvez o terceiro terreno que vocês, bem grande, né? Terreno high profile, vocês compraram deles, né? Pensando no Jockey, no Bela Sintra e agora no Rebouças de Joaquim Antunes. Então, se a gente poderia esperar mais terrenos vindo dessa parceria para frente, dado que são terrenos que até agora têm funcionado muito bem, né? Em termos de lançamento. Essa é a primeira. E a segunda é sobre repasse de cliente para banco, né? Com esse juro bem mais alto, se os clientes estão tendo mais dificuldade de serem repassados, em pegar um loan to value mais alto, ou então o loan to value está tendo que abaixar, dado que os juros estão, enfim, talvez num platô agora, mas num nível muito alto, né? Obrigado. Fala, André, tudo bem? Acho que parcerias específicas, seja de terreno, sejam parcerias comerciais, acho que a gente não é o local aqui para a gente ficar debatendo. Tem uma ótima relação ali com o grupo, e vamos ver. Mas, de novo, não tem nada para ficar aqui focando em praça pública. Sobre a segunda resposta, o Miguelzinho vai falar. Bom dia, André. Com relação a repasses, o comportamento do primeiro TRI foi saudável. A gente não teve aumento de distratos. De fato, o time de repasse tem reportado que tem levado mais tempo, os clientes têm, né, olhado mais opções, mais bancos, porque a taxa de fato subiu bastante. Em relação a nível de LTV, a gente viu ligeiras reduções dos projetos que foram repassados, LTVs um pouco mais baixos. A gente continua num nível, né, bem abaixo da nossa tabela de vendas. É um nível que agora ficou, nesse trimestre específico, abaixo de 50% de LTV. No ano passado, na média, foi 55%, né, do LTV das unidades repassadas. Então, continua bastante saudável. Não é porque o cliente especificamente está tendo que pagar mais na hora do repasse para conseguir repassar, é porque, de fato, os clientes eles enxergam a oportunidade de antecipar valores quando eles compram ou após a compra. Então, eles chegam no momento do repasse com um valor de dívida, né, muito inferior ao valor da unidade e ao que a gente previa na tabela. Então, isso é que faz, acho que reflete uma carteira saudável de clientes que a gente tem. Continuamos acreditando que pro ano a gente vai conseguir manter essa performance que a gente tem tido nos repasses. Muito claro. Obrigado, Miguel e Rafa.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Orengue, do Santander. Por favor, senhora Fanny, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, uma pergunta com relação ao comportamento de custos, né? Como é que vocês estão vendo a tendência de custos, material, serviços em geral? Também queria ver se você já tem uma noção de quanto vai fechar o dissídio para a cidade de São Paulo. Se eu não me engano, é maio que fecha esse dissídio. Então, essa seria a primeira pergunta. E segunda, com relação ao impacto de AVP, vocês podiam dividir com a gente quanto foi o impacto de AVP esse TRI? E o que vocês estão vendo aí para frente em termos de impacto de AVP? Seriam essas minhas perguntas. Obrigada. Legal, Fanny, obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, com relação ao cenário de custos, mão de obra a gente já sabe, né? É uma dificuldade crônica que a gente tem, mas a gente tem conseguido navegar bem. Eu acho que com o tempo, né? Eu acho que a parte mais aguda dessa dificuldade já passou e a gente tem conseguido navegar bem. A gente não tem visto desvios nas obras causados pela situação de mão de obra. A gente tem conseguido, já ajustamos, né, a nossa produtividade, tem conseguido manter os nossos patamares de custo e de prazo atualmente. Com relação à parte de materiais, a gente teve uma certa apreciação do câmbio nesse trimestre, acho que isso ajuda a evitar a pressão em materiais, então a gente também não está vendo. Com relação ao dissídio, o dissídio ainda não está fechado. O INPC dos últimos 12 meses, que é sempre o balizador, foi 5,3%, e eu acredito que esse ano o dissídio deve ficar um pouquinho acima aí desse 5,3%, em função desse cenário, né, de mão de obra que a gente comentou. Mas ainda não tem nenhuma formalização, não está fechado ainda. Os dois sindicatos, né, o dos trabalhadores e patronal, ainda estão discutindo. Com relação ao AVP, nesse trimestre, o que transitou em resultado foi 28 milhões de reais, que causou impacto de aproximadamente 100 bips na margem. No trimestre passado, a gente tinha dito que o impacto foi de 190 bips na margem bruta, e a gente também falou no call que os 7 trimestres de janeiro de 2023 até setembro de 2024 tiveram impacto médio de AVP de 40 bips na margem bruta. Olhando para frente, é muito difícil prever, porque são dois fatores, basicamente, é o crescimento da carteira de recebíveis e a NTNB, basicamente, que tem sido há muito tempo a taxa de desconto que a gente utiliza, né? Quanto à NTNB, obviamente, não vou arriscar fazer uma previsão. Com relação à carteira, eu acho que, como a gente tem essa possibilidade de crescer lançamentos no ano, ela pode crescer um pouquinho. Mas eu diria que esse 40 bips aí, que foi essa média que a gente falou, provavelmente não deveria fugir tanto, claro, podendo ter volatilidade a cada tri. Perfeito, Miguel. Super obrigada, viu? Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, Miguel. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui. A primeira como é que queria entender a cabeça de vocês em relação à faixa 4, né? Vocês entendem que os projetos aí que já estão no pipe da Vivaz, enfim, estão elegíveis a ter algum ganho de preço sem ter que ter alguma grande mudança, né? Porque, enfim, alguma reaprovação, uma mudança muito grande no projeto. Então, se o faixa 4 pode ser um upside aí de preço e eventualmente margem para a Vivaz. E a segunda pergunta, que olhando para a linha de equivalência, né, ficou bem interessante a tabela agora que vocês abriram no TRI. Quando a gente olha nessa linha de outros projetos de sociedades, teve uma queda bem relevante aí ano contra ano, né? E dado que essa linha está bem relevante aí no resultado da companhia, queria entender se, enfim, tem projetos aí no pipe que a Cyrela só está, né, na sociedade como minoritária e essa linha pode voltar a crescer com um pouco mais de força, ou se essa deve ser meio que a tendência pensando no ano aí. Obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao faixa 4, a gente acha assim que é uma notícia bem positiva, melhora bastante o affordability do cliente, tanto por conta da redução da taxa de juros, quanto por conta da utilização da price, né? Então, para os clientes que estão enquadrados nessa faixa, o impacto é bem positivo em termos do poder de compra. A gente tem que sempre lembrar que em São Paulo a gente tem as restrições de zoneamento, que reduzem bastante, né, o universo de unidades onde a gente pode ter esse benefício, mas com certeza é positivo. A gente não tem qualquer quantificação desse impacto, mas a gente
acha que é uma notícia que com certeza ajuda o segmento. Com relação à equivalência patrimonial, na verdade, obrigado, que bom que vocês gostaram da tabela. Na verdade, o primeiro TRI de 24 é que estava mais atípico ali, estava bem mais alto do que o histórico dessa linha. São dois principais efeitos. Um é a nossa JV da SKR, que tinha tido um resultado mais extraordinário ali, não recorrente naquele primeiro TRI. Em segundo, projetos em parceria que a gente tem em Goiânia, com empresa local, que também tinham tido um resultado ali maior, mas o esperado eu acho que é mais para o nível que a gente viu ali no primeiro TRI, no quarto TRI. É claro que quando a gente lança projetos grandes com equivalência patrimonial, já aconteceu alguns casos, ou quando o sócio lança, né, a gente pode ter variação maior nessa linha, então ela tem volatilidade, mas o mais atípico era o primeiro TRI do ano passado e não o TRI desse ano. Tá ótimo, Miguel. Obrigado, bom fim de semana. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Pessoal, obrigado aqui pelo espaço. A primeira pergunta, eu queria pegar até um follow-up nessa questão do faixa 4 do Vivaz, entender mais com vocês, agora com as condições do Minha Casa Minha Vida, né, que estão muito positivas, se vocês pensam em até alterar talvez um pouco o mix de lançamentos olhando para frente. Vocês têm falado bastante que Vivaz deve ficar perto de 1/3, né, dos lançamentos do ano, entender se poderia ter algum upside para esse número. E a segunda pergunta, só queria pegar uma atualização no que vocês estão vendo de entregas agora para 2025 e como isso deve convergir aí para a geração de caixa para o ano. Obrigado. Bom dia, Rafael. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à Minha Casa Minha Vida, não muda a nossa estratégia. A gente gosta de crescer devagar, então a gente deve sim ter um crescimento esse ano. A gente sinalizou que o Minha Casa Minha Vida vai representar, né, um volume que deve ser próximo a 30% do ano. Isso já é um crescimento importante e a gente vai passo a passo aqui. Mas sim, a gente também está bastante animado com o segmento e com a Vivaz. A Vivaz tem um time muito, muito bom e está fazendo um excelente trabalho aqui. Com relação às entregas, esse ano a gente vai sim ter um crescimento grande nas entregas em relação ao ano passado, e isso pode eventualmente ajudar na geração de caixa, né? Até por isso a gente mencionou no último call, principalmente, que a gente tem uma estimativa aí de que para o ano a gente tem geração de caixa. Agora, nesse segundo TRI, a gente está tendo mais desembolsos com terrenos, então deu uma acelerada e vamos ver como que termina esse trimestre para poder dar uma previsão aí um pouco melhor no fechamento aí do segundo TRI. No próximo call, talvez a gente já tenha mais visibilidade quanto a isso. Tá ótimo, Miguel. Só se eu puder pedir, fazer um follow-up, como que está o LTV da carteira para o ano? O LTV da carteira do ano tá parecido ali com aquele mais ou menos 50%. Não, tá ótimo então. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Por favor, senhor Tainan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu queria começar explorando aqui o tema de provisão, né? Vocês provisionaram nesse TRI, né, quase o mesmo montante que foi provisionado no ano passado, né? Claro que se a gente olha no primeiro TRI de 24, ele concentrou a maior parte disso. Então, a primeira pergunta é entender, né, o efeito sazonal aqui, se a gente sempre deveria esperar um primeiro TRI mais forte, o porquê disso, e na sequência ver se teve algo mais estrutural nessa linha de provisão, se tem alguma mudança contábil, né, o que a gente consegue esperar para frente. E paralelamente, né, nas linhas de outros resultados nos investimentos e outras despesas operacionais, queria entender o porquê, né? Ela veio também um pouquinho maior do que a gente estava esperando, um pouquinho maior do que estava vindo nesses últimos tris, né? Claro que com o passado recente ele teve Cury, que acabou, né, influenciando positivamente nessas linhas, mas também entender se teve algo pontual e se olhando para frente esse nível que a gente viu nessas duas linhas deveria ser o recorrente. Obrigado, pessoal. Bom dia, Tainan. Com relação às provisões, você está se referindo às indenizações? Não, provisão de distrato. Ah, tá, perfeito. Provisão de distrato. Sim, a provisão de distrato, esse ano, ela foi um pouquinho maior no primeiro TRI. A gente costuma revisar sempre que a gente faz os PAs do trimestre,
E aí a gente fez essa revisão esse ano, como eu falei na pergunta anterior, a gente tem um volume grande de entregas e a gente coloca para caso a caso o que a gente está vendo na carteira, e esse ano foi um pouquinho maior. De fato, o primeiro TRI tem essa sazonalidade sim, por causa dessa revisão que a gente faz do planejamento, que a gente para de olhar para uma média histórica em cada produto e olha para a carteira especificamente, e esse ano teve esse crescimento. Além disso, também teve por conta de lançamentos, né? Os lançamentos também a gente faz a provisão para distrato. Com relação à tua segunda pergunta, dos outros resultados de investimento, nessa linha, nesse trimestre, a gente teve amortização de ágio, principalmente relacionado à evolução da obra lá do Éden, no nosso projeto Éden, a gente tem um ágio registrado, né, por conta do formato de aquisição desse terreno, e aí conforme a obra evolui, a gente vai ter sim ali um ágio, que dessa essa linha um pouco negativa, e o outro grande efeito, que na verdade é o maior, na comparação com o primeiro tri do ano passado, é que a gente não teve venda de ações de Cury. No trimestre passado, a gente tinha tido 30 milhões, aproximadamente, de resultado positivo por venda de ações de Cury nessa linha. Perfeito, Miguel, bem claro. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carla Graça, do Bank of America. Por favor, senhora Graça, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Eu queria saber se vocês podem comentar um pouco como vocês estão vendo a concorrência por terrenos. A gente está vendo alguns concorrentes acelerando lançamentos. Se vocês estão vendo algum impacto nessa frente. E também a minha segunda pergunta é sobre a despesa de vendas que subiram no TRI. Eles estão representando agora quase 7% das vendas versus 4% no trimestre anterior. Vocês podem dar uma cor se teve algum efeito pontual ou se esse efeito está mais relacionado ao aumento de lançamentos mesmo? Obrigada. Oi, Carla, tudo bem? Acho que a concorrência para o terreno não tá, já teve pior, né? Acho que as concorrências terrenos ou ela tá muito forte ou ela tá razoável, né? Eu diria que ela tá razoável. É ruim, quando tá muito forte é ruim, né? Quando começa o boom, começa a ter muito IPO, começa a entrar fundo estrangeiro, é pior, todo mundo tá bidando todos os terrenos. Agora acho que tá razoável e é um cenário que dá para operar bem. Carla, tudo bom? Miguel aqui. Com relação às despesas comerciais, é normal a gente ter no primeiro TRI um volume um pouco maior. O que acontece normalmente é que a gente tem bastante lançamento no quarto TRI e aí a gente acaba tendo mais despesas com estandes, eventualmente algumas baixas também. Então, o número da despesa comercial do primeiro TRI costuma ser mais alto do que a proporção, né, de vendas. Esse efeito acontece em vários primeiros TRIs. No ano passado, a despesa comercial sobre vendas a despesa comercial sobre a receita líquida, ela ficou bem próxima a 10%, que foi o número desse TRI, e aí o quarto TRI foi 4%, no final do ano ficamos em aproximadamente 8% de despesas comerciais sobre a receita líquida. Eu acho que nesse ano a gente deve ficar num patamar parecido, então acho que é mais uma questão de sazonalidade do que alguma mudança mais específica. Perfeito, pessoal. Ficou muito claro. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, senhora Mariângela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Eu queria pedir para vocês explorarem um pouco a queda de receita líquida que a gente viu nesse trimestre. Foi relacionado a algum avanço de POC de algum projeto específico, ou a alguma justificativa específica nesse sentido, ou apenas evolução de obra? E como vocês pensam em crescer essa receita líquida nos próximos tris até o final do ano? Qual que é a cabeça de vocês para a evolução desse indicador? Bom dia, Mariângela. Miguel aqui. Na verdade, o POC desse trimestre, a usinagem de obras, né, foi bem positivo. Foi o nosso maior valor histórico em um trimestre. Ele foi, se você olhar a receita líquida do primeiro TRI, que tinha sido 1,5 bi, para desse TRI, quase toda a diferença é aumento de usinagem. E aí a queda desse TRI comparada com o quarto TRI do ano passado está muito nos reconhecimentos de lançamento. A gente teve muito reconhecimento de lançamento no quarto TRI, porque foi um trimestre muito forte
de lançamentos, né? Agora, tentando olhar um pouco para frente, se a gente olha nos últimos 12 meses, as nossas vendas que vão ser reconhecidas via consolidação foram 10,6 bi, e a nossa receita contábil reconhecida nos últimos 12 meses foi de 8,4 bi. Por que tem essa diferença? Porque a gente cresceu bastante lançamento, então o nosso POC médio acabou caindo. Então, é um sintoma, entre aspas, do crescimento que a gente teve. Com o tempo, naturalmente, a receita vai crescer. Você pode ver que a nossa linha de receita apropriada, ela cresceu mais de 2 bi em 12 meses, na comparação do primeiro TRI de 24 com agora. E é basicamente isso. A gente fez um volume grande de vendas, um volume grande de lançamentos, e essa receita ela ainda não fluiu pro resultado, vai acontecer ao longo do ano. Então, dentro do trimestre, a gente entende que a receita tá bem em linha com o que seria esperado. Tem, de fato, essa provisão para distratos, né, de 113 milhões de reais, que foi um pouco mais alta que o normal, e reduz um pouco ali a receita líquida do trimestre. Essa é uma conta que os 113 milhões não é impacto na DRE, impacto na DRE foi 31 milhões, mas tem esses 113 milhões que transita na receita, e depois tem a parte, né, tem a parte do custo que volta pro estoque. Então, isso reduziu um pouquinho a receita. Tirando isso, ela está bastante em linha aí com o que a gente esperava. Perfeito, Miguel. Obrigada pela explicação. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilotti, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Jorel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade aqui. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria perguntar sobre Cashme. Vocês destacaram aqui que foi uma parte importante de seus resultados financeiros. Acho que foi basicamente a maioria, 58 milhões de 59. Então, eu queria entender se o destaque foi por alguma coisa em particular, se a Cashme está performando melhor do esperado, e o que vocês esperam para Cashme, o que vai nos próximos 12 a 18 meses. E a segunda pergunta é sobre a ROE. O ROE, vocês destacaram que chegou a 20,9% usando os últimos 12 meses, mas para o TRI estava em 14%. Então, o que queria entender é, quando vocês pensam sobre esse número da ROE, você acredita que essa tendência de 20% é a tendência que deveria continuar desde até o final de 25? Seria isso. Obrigado. Fala, Jorel, tudo bem? A Cashme tá em linha. Eu acho que o lucro da Cashme mais ou menos é de uns 100 milhões de reais por ano, e tá em linha para fazer isso. Então, não é que não tem um grande crescimento, deve ser por aí. De novo, é um mercado pequeno, é um mercado de nicho, não estamos prevendo dobrar o lucro da Cashme no curto prazo. Dá para crescer 10% ao ano, alguma coisa assim, 10, 15, mas não é que não é para se esperar grandes crescimentos ali. É um ROE de uns 17, 18 para esse ano, e uns 100 milhões de lucro da Cash, tá? Sobre a ROE da Cyrela, Jorel, a gente torce e trabalha para que dê esses 20 aí, mais ou menos, né? Eu acho que se a gente mantiver nosso pipeline de lançamento e vender de acordo com o que a gente espera, eu acho que o patamar deve ser por aí, né? Não é para ser perto dos 14, 15, é para ser perto dos 20. Mas, de novo, precisamos girar o ano todo, precisamos lançar, precisamos vender e ver o que acontece, mas a gente chegou lá nesse patamar aí dos 18, 19 e quer ficar por aí, não queremos voltar para os 15, mas de novo, vamos fazer o que a gente pode. Se a gente lançar e vender bem, acho que a gente chega lá, tá? Boa, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom dia, obrigado. Dois pontos, né? O primeiro, quão melhor vocês acham que a baixa renda pode ficar no Brasil, né? A gente vem aí de uma série de anúncios muito bons aí, como já foram comentados, mas só entender se vocês acham que tem mais muita coisa boa para vir ou não, ou talvez a gente já está no melhor momento em termos de news flow para esse setor. E o segundo ponto, o Miguel até tocou nesse assunto
da questão de mão de obra, de vocês estarem com tudo em dia, né? Mas só entender aqui se esse é um em dia dentro daquele prazo dos 6 meses, né, que está no contrato para entrega, ou se vocês não estão nem chegando a usar esses 6 meses aí, e como é que está essa produtividade do trabalho. Obrigado. Fala, Mota, tudo bem? Você pergunta aí se está no melhor momento da baixa renda. Não... Isso aí pergunta para os players só de baixa renda, que eles sabem melhor do que a gente. Nós somos pequenininhos na baixa renda, estamos crescendo pouco a pouco. A gente acha que é um muito bom mercado, né? Mas se vai piorar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho, acho que para nós nós estamos aí pelo médio e longo prazo. Não sei se muda alguma coisa. Acho que a gente gosta do MAP, gosta da Living, gosta da baixa renda e pouco a pouco vamos crescendo nesse segmento. Então, não sei, acho que tá bastante bom e deve continuar bom, eu acho. A segunda pergunta é sobre mão de obra, né? Não, a gente não está usando 6 meses, obviamente que um prédio ou outro eventualmente pode até usar, mas acho que a nossa média é bastante abaixo disso. O Miguel disse aqui, mão de obra no Brasil é um problema crônico, né? E nós estamos acostumados a trabalhar com essa dor crônica e esse problema crônico, mas eu acho que o nosso atraso médio é bem baixo, e vai continuar sendo assim. Então, ou seja, não é, o problema crônico não é para usar os 6 meses. O problema crônico é para não usar nada, que é o que a gente pretende e a gente acha que dá para fazer, tá? De novo, o cenário mais difícil, inclusive de mão de obra, né? Uma empresa com reputação, com empreiteiros de longa data, etc. e tal, você consegue se qualificar melhor. Então, a gente está bastante acostumado a trabalhar nesse contexto e não achamos que será caótico, tá? Então, que é um cenário de dor crônica, mas muito controlado. Perfeito. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, senhor Igor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. A minha primeira aqui é mais para entender como é que vocês estão vendo o financiamento, a produção, né? Dado a escassez de funding que a gente está vendo aí na poupança, taxa subindo, né? Então, entender se vocês estão vendo, de fato, os bancos mais seletivos e até escolhendo players, né, como a Cyrela, para, né, nesse tipo de seleção. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é entender como é que vocês estão vendo a segunda fase aí do projeto do JOC, a demanda. Obrigado. Fala, Igor, tudo bem? Acho que a gente não... O projeto do Jockey foi muito acima da nossa expectativa, e estamos muito felizes com ele, com o resultado, e a gente eu não vou ficar dando muito mix entre quanto é da primeira torre, quanto é da segunda torre, mas a soma dos dois aí é bastante acima do que a gente esperava e estamos muito animados, felizes, satisfeitos com o desempenho do conjunto. Igor, tudo bem? Miguel aqui para falar a respeito do financiamento à produção. De fato, as taxas para o financiamento à produção subiram muito a partir do início desse ano. A gente viu mais bancos mudando ali a estratégia e priorizando mais o PF em detrimento do PJ. Eu acredito que, de fato, a Cyrela, por ter uma combinação letra A de um risco de crédito bastante melhor do que a maioria dos competidores, e letra B, uma performance dos projetos, na média, também bastante acima da competição. Eu acho que a gente está muito bem posicionado para ter sempre as melhores condições que o mercado vai oferecer. Isso pode ser um fator positivo para nós do ponto de vista de competição, mas com certeza as taxas subiram e isso, no tempo, vai ter um impacto de resultado para nós. Tá claro. Obrigado, Miguel. Obrigado, Rafa. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Horn para as considerações finais. Obrigado a todos aí por assistirem o call e vamos trabalhar duro aí para ver se a gente consegue ter um ano bastante bom aí, igual que foi 2024. Obrigado e até breve. A conferência de resultados da Cyrela está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@cyrela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.